Olá, amigos. Meu nome é Alberto Delu. Estamos iniciando o terceiro encontro da 57ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meier e adjacências, promovida pelo Centro Espírita João Batista. E o Grupo Espírita Fabiano dá boas-vindas a todos, rogando a paz de Jesus. Vamos iniciar lendo um trecho de uma mensagem de Dr. Bezerra. Este é o grande momento da transição, que todos enfrentaremos dificuldades. Vós outros, principalmente, em razão dos compromissos elevados, experimentareis as dores talvez mais acerbas no cerne da alma, por meio de traições inesperadas, de enfermidades não avisadas, de solidão. E sem nenhum apoio aos sentimentos masoquistas, agradecei a Deus a bênção do resgate, enquanto vossas mãos estiverem segurando a charrua e lavrando a terra dos corações para a ensementação da verdade. Não desanimeis nunca. O instante mais perturbador da noite é também um instante que abre o leque de luz na direção da alvorada. Permanecei fiéis à proposta que herdastes do egrégio codificador do Espiritismo, sendo companheiros uns dos outros em nosso movimento espírita, preparando-vos para a lídima fraternidade no organismo social tumultuado da terra dos vossos dias. Jesus, meus filhos, inspira-nos, segue conosco. Embora pareça que a sociedade marcha para o caos, o grande nauta conduz com segurança a barca da terra. E sabe que esses acidentes na lei do progresso não conseguem impedir o desenvolvimento intelecto-moral das suas criaturas. Iluminai as vossas consciências, portanto, e amai até sentirdes plenamente a presença do amor não amado. Que o Senhor de bênçãos continue abençoando-nos. São os votos que vos faz o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Esse é o trecho final da mensagem psicofônica recebida pelo Divaldo no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, no dia 12 de novembro de 2006, na sede da Federação Espírita Brasileira, no Distrito Federal. Saiu publicado na revista Reformador de dezembro de 2006. Vamos fazer a prece inicial. Amigo Jesus, nós nos voltamos a Ti em oração para agradecer-te sempre todas as bênçãos que o Teu coração bondoso nos envia. Nós precisamos de Ti, sempre precisamos e sempre precisaremos, porque somos incapazes de algo realizar no bem sem o Teu influxo de amor, de luz. Por isso, Senhor, irmanados, no sentimento de fraternidade que nos une neste momento de confraternização, nós pedimos que Tu estejas conosco, ajudando-nos neste momento, para que possamos enfrentar com dignidade, como bons cristãos, o momento que atravessamos. Envolve-nos na Tua paz e no Teu amor e fica sempre conosco. Obrigado, Jesus, que assim seja. Nós vamos iniciar esse nosso estudo, que, na verdade, pode ser considerado como uma continuação do estudo que a Cristina apresentou no ano passado, na semana 56, quando ela falou sobre pandemia, transição planetária e o mundo de regeneração. A pandemia continua e a temática continua. Já estamos com mais de 15 meses nesse regime e a página que nós trouxemos tem mais de 15 anos.
Dr. Bezerra trouxe algumas revelações. Nós vamos pegar alguns trechos para comentar. Há um momento em que ele diz que este é o grande momento da transição e todos enfrentaremos dificuldades. Estamos enfrentando. Diz ele que vós outros experimentareis as dores talvez mais acerbas no cerne da alma. Não temos dúvida disso, que as dores são intensas. O instante mais perturbador da noite é também um instante que abre o leque de luz na direção da alvorada. E vivemos um dia, um momento de sombras, logo mais vai despertar uma nova alvorada, prenunciando um novo dia. Continua, doutor Bezerra. Agradecei a Deus a bênção do resgate, sem sentimento de masoquismo. O fato de nós termos que agradecer a Deus o resgate também é citado pela Joana de Ângeles no livro Dimensões da Verdade. Ela também faz o mesmo convite. Devemos agradecer a Deus a oportunidade de reaprender e reparar. A dor é moeda de resgate. E o sofrimento é alta concessão divina. Antes sofrer do que fazer sofrer. Nossa trajetória indica, nossa trajetória espiritual até agora, indica que nós fizemos sofrer. Agora é hora do resgate, de reaprender, de reparar, de experimentar a dor e o sofrimento, para que a nossa consciência volte a sintonizar o bem com a espiritualidade superior e possamos nos preparar para o novo tempo que está vindo. O Dr. Bezerra diz que o grande nauta, Jesus, conduz com segurança a barca da Terra. E esses acidentes, na lei do progresso, não conseguem impedir o desenvolvimento intelecto-moral das suas criaturas. Então, apesar de tudo, a Terra está progredindo, a sociedade está progredindo, as criaturas estão progredindo. É a lei irreversível do progresso que se cumpre. E o que o Dr. Bezerra fala está em perfeita consonância com a obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8º, quando fala da lei do progresso. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores, a 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Ou seja, a civilização já produziu muitos males. Será que ela vai conseguir que todos eles sejam extintos, desapareçam da Terra? Os espíritos dizem que sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, já que o fruto não pode surgir antes da flor. Exatamente o que o Dr. Bezerra lembrou. É a lei do progresso. É o desenvolvimento intelecto-moral. Agora, o que vem primeiro? Vem primeiro a flor, o progresso intelectual, o conhecimento, a inteligência. E depois vem a aplicação de tudo que foi conquistado. Vem o fruto, pelo progresso moral. Agora, Kardec continua insistindo nessa temática. Ele quer saber como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. É a pergunta 780A. E os espíritos superiores dizem que fazendo compreensíveis o bem e o mal. E complementam na resposta da
780b, dizendo que o progresso completo, o moral e o intelectual, constitui o objetivo. Os povos, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar. Exatamente o que a gente está vivendo agora. É a inteligência sendo aplicada para o mal e, logicamente, de acordo com a lei de causa e efeito, nós vamos colher os frutos, os resultados, as consequências. Sobre essas duas forças, Emmanuel também fala no livro Pensamento e Vida, né, sobre as duas asas que vão nos conduzir a voos mais elevados. Emmanuel fala: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí, o imperativo de marcharem juntas, a inteligência e a bondade. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. São ensinamentos coerentes, importantes, que nós temos à nossa disposição. Nós, tanto o indivíduo quanto a sociedade, nós vamos melhorar quando soubermos aplicar para o bem todo o conhecimento que estamos acumulando. Primeiro, o progresso intelectual, depois o progresso moral. Então, por que ainda não conseguimos realizar o bem, já que avançamos bastante no progresso intelectual? Qual é o maior obstáculo ao progresso? É o que Kardec pergunta na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos são claros e diretos, é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Muito falta para que o segundo, o progresso moral, se ache no mesmo nível. Então, a humanidade avançou muito na questão da intelectualidade, do conhecimento, da tecnologia, da ciência. Mas e o bem? Não acompanhou no mesmo nível. Falta muito para que a gente, moralmente evoluído, a gente possa usar para o bem tudo que a gente vem conquistando no campo do progresso intelectual. E por quê? Aí Kardec, na pergunta 872, ele consegue extrair esse porquê da espiritualidade superior. Os espíritos dizem: as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará. Então, o que o orgulho e o egoísmo representam? Representam as maiores imperfeições de todos nós que vivemos esse momento na Terra. E na 895, a gente sabe como identificar essa imperfeição. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. Se a gente aplicar no momento presente todos esses conhecimentos
que a espiritualidade superior vem nos dando, nós vamos constatar que está tudo coerente. O que está acontecendo no momento? Está prevalecendo o interesse coletivo ou o interesse pessoal, individual? Está predominando o interesse pessoal, isso é claro, né? Fruto da imperfeição, do atraso moral, do orgulho e do egoísmo do homem. E Kardec insiste perguntando, diz ele, na 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por quê? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. O que significa isso? Que a sociedade, de modo geral, a nossa civilização, a maioria dos habitantes da Terra, não estão dispostos a fazer o bem. Existem outros motivos, outras questões, outros assuntos que mobilizam o interesse da maioria, e não é o bem. Não é o bem da coletividade, da sociedade, dos irmãos. Não é ainda a fraternidade que reina na nossa sociedade. Aí, não é Kardec que pergunta, seríamos nós, que quando o homem vai estar disposto a realizar esse bem? Na verdade, essa pergunta já está respondida no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 14, está lá, quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Se o homem hoje não está disposto a produzir no bem, quando ele estará? Quando ele estiver cansado de sofrer. E, pelo visto, os homens ainda não atingiram o limite do cansaço no seu sofrimento. Ainda precisa sofrer mais para despertar para o bem. Exatamente o que Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. O filho pródigo resolveu pedir antecipadamente as contas a seu pai. Ele não tinha esse direito. Ele pediu antecipação de direito. E o pai concedeu. E ele pegou a herança e saiu para a vida. Resolveu seguir a sua vontade e não a vontade do pai. E desperdiçou todos os bens, sofreu, mas ele só despertou para a realidade, ele só caiu em si quando ele estava no limite do sofrimento, quando ele estava cansado de sofrer. Precisou quase morrer de fome, invejando os porcos que tinham alimento, tinham comida, para decidir voltar para a casa do pai. Então, precisou chegar, como a gente diz, no fundo do poço para refletir, pensar, se arrepender e retornar para a casa do pai. É uma imagem simbólica da evolução espiritual de todos nós, que nos distanciamos de Deus e precisamos sofrer para reconhecer que saímos do caminho, para nos arrependermos e decidirmos retornar à casa do Pai. A gente é duro na queda, mas o sofrimento, a dor, vai fazer o trabalho de despertamento da consciência para que a gente retome o caminho do bem. Agora, a gente vai pensar, precisava tudo isso? Já que a gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência, por que que a gente não segue a consciência? Por que que a gente não faz o bem? Por que que a gente não age de modo natural, normal,
que seria seguir a consciência, seguir a lei de Deus e fazer o bem. Era o caminho reto, né? Voltando ao livro dos Espíritos, a resposta está lá, né? Por quê? Porque o homem, vamos ler o item A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que a primeira revelação com Moisés? Por que a segunda revelação com Jesus? Por que a terceira revelação com o Espiritismo? Se a lei de Deus está na consciência de todos os espíritos. É porque o homem esqueceu e desprezou. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, nós agimos de acordo com o comportamento do filho pródigo. Nós desprezamos o pai e resolvemos ter vida própria. Agir segundo a nossa própria vontade. E aí, o que deu? O resultado a gente já conhece. Bom, vamos avançar no estudo buscando outros conhecimentos, outras revelações, outros ensinamentos, no capítulo 6 da Lei de Destruição, já que estamos analisando o nosso momento de pandemia. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, Kardec já considera que os flagelos ferem a humanidade. E a resposta é simples e direta, para fazê-la progredir mais depressa. Então, o que parece mal, na verdade, é um bem. O sofrimento faz com que a gente desperte e se comprometa menos com a lei, retornando à casa do Pai, retornando ao bem e evitando que males maiores cometamos. Então, os flagelos vêm ferindo o homem, ferindo a humanidade, prevenindo de males maiores, de desvios na lei de evolução, para que a gente reflita e volte ao progresso, principalmente moral. E na 738, Kardec volta a perguntar: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer, é como se fosse assim, Deus está muito rigoroso, muito rígido, está com a mão pesada, não dá para aliviar, não dá para empregar meios mais suaves. E o que os Espíritos respondem? Deus pode empregar esses meios e emprega, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, a questão não está centralizada em Deus. O problema não é Deus. O problema somos nós. Nós estamos causando problemas à nossa evolução, à nossa família, à nossa sociedade, à vida universal. Porque tudo está interligado. Todo o universo é uma célula viva e que precisa seguir de acordo com os planos divinos. Daí a gente lembra o que está escrito lá no cemitério, onde está o corpo de Kardec, que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, a lei do progresso é irreversível. É como a gente diz na gíria, se não vai por bem, vai por mal, mas tem que progredir. Então, o mal acaba servindo para que a gente valorize o bem. Como Divaldo já disse numa conferência dele, a guerra faz o homem valorizar a paz. Vamos voltar a Dr. Bezerra,
Mas vamos avançar no tempo. Agora é uma outra mensagem, mas ela é do dia 18 de abril de 2010. A anterior era de 2006, novembro. Essa é abril de 2010. O que diz Dr. Bezerra agora? Pouco tempo depois, né? O título da mensagem é Momento da Gloriosa Transição. Diz ele assim: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite, ele falava na noite, na mensagem de 2006, a grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Então, já é uma mensagem mais consoladora, porque já é irreversível a transição, a grande noite já está cedendo lugar à luz de um novo amanhecer e não será retrocesso esse momento, não representará retrocesso. Dr. Bezerra continua. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho, o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Apesar de ser 2010, se a gente dissesse que foi ontem, estaria perfeitamente atual. Porque é o testemunho que a gente está vivendo. É o convite e a convocação para a gente amar aqueles que não nos amam. Amar aqueles que dificultam o progresso da humanidade. Aqueles que complicam, que, como a gente diz na gíria, que remam contra a maré. Quando muitos querem avançar no progresso moral, fazendo bem, divulgando e praticando a fraternidade, existem outros tantos que querem impedir isso. Mas, como o Dr. Bezerra diz, a lei do progresso é irreversível. Continua. Que sejamos nós. Essa mensagem é para nós, espíritos. Não é para a humanidade em geral. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstraremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refóldios da alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Olha a conclamação de Dr. Bezerra. Outros que desconhecem a Boa Nova, que estão distantes do bem, que talvez sejam espíritos mais novos, com menos conhecimento que nós, menos experiência, que eles reclamem, que eles busquem viver como lhes apraz. Mas nós, que já temos esse conhecimento, que já somos espíritas, que conhecemos Jesus, que pretendemos ser servidores dele, não nos cabe reclamar, não nos cabe nos queixarmos, não nos cabe a crítica, principalmente nesses momentos de crise, porque a crise agora é geral. É a crise na saúde, é a crise na política, é a crise na economia, é a crise social, é a crise global.
é a crise mundial. Quem é que vai contrapor, gerando vibrações de paz, num mundo tão conturbado? Somos nós. Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é amar. Jesus ama quem não lhe ama. Jesus é o amor não amado. E nós somos seus seguidores, seus aprendizes, e seremos e somos trabalhadores da sua seara. Então, é isso que ele espera de nós, que nós amemos, que nós vivamos o amor que ele ensinou. Vamos buscar recurso num outro livro. É o livro No Mundo, no Rumo do Mundo de Regeneração, que vai dar um salto maior. Vai trazer a gente de 2010 para 2020. E quem nos traz essa mensagem é Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. A primeira edição saiu pela Leal, que é a editora da Mansão do Caminho, em dezembro de 2020, já no tempo da pandemia, porque lá na Ásia e na Europa já havia contaminação global. A epidemia já estava se transformando em pandemia e chegaria a todos os continentes pouco tempo depois. Então, Manuel Filomeno de Miranda traz novas contribuições para nos auxiliar na vivência desses tempos. Diz ele: estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões, ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Não é o que a gente está fazendo? Diante da necessidade que vai se apresentando, a própria sociedade vai se mobilizando na solidariedade e no amor, tentando amenizar os efeitos devastadores dessa pandemia, procurando ajuda mútua em todos os setores, no setor econômico, no setor social, no setor da saúde. Então, a própria pandemia vai despertando valores nas criaturas, modificando e transformando para o bem. É o mal que alerta a necessidade do bem. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor. Espíritos desacisados, desorientados, volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos. Então, além da crise que a gente vive no meio material, no meio físico, existe a influência inferior daqueles espíritos que ainda estão distantes do bem, desculpe, que buscam o momento apropriado para realizarem as vinganças e as perseguições que eles não conseguiram no tempo passado e que agora o ambiente favorece.
Então, já que os tempos são tumultuados, voltam eles para aproveitar e tumultuar mais. Então, além de todos os efeitos materiais, vamos assim dizer, a sociedade, a humanidade em geral, está sofrendo com essas influências que chegam em todos os níveis. Não é só nos pacientes da pandemia, em todas as camadas da sociedade, principalmente naquelas autoridades que também não estão despertas para o bem, para a fraternidade e para a solidariedade. Porque, agindo sobre eles, há o efeito dominó. Uma decisão de alguém ocupando um cargo de poder que tem influência sobre uma grande quantidade de pessoas vai gerar aquele efeito cascata. E aquela influência negativa vai se propagar por uma série de corações e vai dar a impressão de que o caos está instalado. Na verdade, tudo isso é ilusão, porque quem está no comando de tudo é Jesus. E a crise vem para promover mudanças. E todos, de acordo com a lei do progresso, vamos ter que realizar mudanças para o bem, progresso moral. Manuel Filomeno de Miranda continua. Estaremos numa guerra. Agora já estamos, né? A nossa pela paz. A deles, os irmãos infelizes, pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar, a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários. Inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade. E um mundo novo sairá dos escombros deste, que irá desaparecer inevitavelmente. Então, é um momento decisivo na humanidade terrestre. Todos nós temos momentos decisivos na nossa evolução individual. Agora é o momento decisivo para a nossa coletividade, né? Para as ovelhas do rebanho de Jesus. Então, precisamos nos adaptar. É o convite que nos estimula a melhorar. Até as regiões infernais inferiores serão limpas. Os espíritos terão que definir a sua conduta. Ou mudam para o bem e prosseguem na Terra, ou resistem e terão que ser afastados desse planeta. Porque o planeta vai viver uma era nova, a era da regeneração. O mal vai continuar, porque o mal ainda existe no mundo de regeneração, mas será um alívio. Então, estaremos como que convalescentes, recuperando a saúde mental, a saúde espiritual. Precisaremos nos adaptar a novas condutas, novos comportamentos, novas disposições. Isso é irreversível, é inevitável. Olha que interessante o que Manuel Filomeno de Miranda vai colocando. O nosso labor, o nosso trabalho, o trabalho da espiritualidade superior é de inspirar as pessoas. Nós sofremos influência dos irmãos infelizes, mas também sofremos influência da espiritualidade superior, dos amigos espirituais. Então, o que é que a espiritualidade superior está fazendo conosco? Nos inspirando quanto às condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades de saúde, à manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade e respeito,
cooperação e vinculação com o mundo espiritual, desde que a viagem carnal é sempre temporária. Então, são novas condutas, é uma nova diretriz. Devemos desenvolver em nós os valores morais. Por isso estamos em casa e vamos aproveitar esses momentos para sermos fraternos com os mais próximos, para que a gente mude e depois aplique no convívio social essas mudanças. Agora, olha a receita. Primeiro ele fala para a gente não resistir às ações de segurança da saúde, esses chamados protocolos das autoridades sanitárias. Não resistamos, vamos aceitar. Eles vêm em nosso benefício e em benefício da coletividade. As vacinas são importantes para a nossa imunidade física e a nossa imunidade espiritual. Como é que vem? Vem dessa receita que ele dá aqui. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços da caridade, dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Olha só, gente, só nós, os espíritas, sabemos disso. A fórmula da imunidade espiritual. Equilíbrio mental, serenidade, segurança. Nós temos todas as informações para gerar esse estado de serenidade nesses momentos. Fé em Deus. Jesus está no barco. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele trouxe a lei do amor. Ele é o amor ensinado e vivido. A oração é o maior recurso magnético que o homem dispõe, de estar em contato com Deus, com os amigos superiores, com a espiritualidade superior, e fazer a caridade, que é a expressão do amor. Né? Se nós incorporarmos esses remédios, nós vamos ganhar imunidade, porque eles vão gerar anticorpos que vão impedir que nós nos contaminemos com vacina, com todos os protocolos, com toda a segurança que nós devemos seguir. É a fórmula que os espíritas têm. Por que não seguir? Conclui ele. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro da humanidade. Nós mesmos de retorno ao planeta querido. E por isso, todo o esforço e a abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na Terra em regeneração. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas, com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Então, as gerações vão se alternando. Os espíritos encarnados vão desencarnando. Os espíritos desencarnados vão reencarnando. E os dois planos de vida interagem para esse fim único, que é o progresso da humanidade. O progresso intelectual, o progresso moral, a iluminação das consciências. Isso é para a gente refletir. Encerramos os estudos e vamos, como página final, lembrar daquela passagem do Chico, que, como ele estava em momentos de grande dificuldade, pediu a Emmanuel
que levasse a Maria um pedido seu, que recebesse um conselho de Maria. Emanuel fez e trouxe a resposta alguns dias depois, dizendo: isso também passa. Segundo Adelino da Silveira, no livro Kardec Prossegue, Chico disse que quando ele recebeu essa resposta, isso também passa, essa frase dita pelo Chico foi para mim como anestesia sobre uma dor imensa. Então ele se sentiu reconfortado. Isso também passa. Tudo passa. Só o bem e o amor permanecem. Então, deixamos esses conteúdos para a reflexão dos amigos. O Grupo Espírita Fabiano agradece e convida a todos para que assistam amanhã, quarta-feira, dia 1º de setembro, às 20 horas, a palestra do Grêmio Espírita Nazareno. Vamos encerrar por agora com a nossa prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela misericórdia que faz chegar até nós as tuas luzes, as tuas bênçãos, para que nos fortaleçamos, nos sintamos amados e acolhidos por ti, que possamos disseminar todos esses valores para aqueles mais necessitados. Que a tua paz reine nos nossos corações e que façamos difundir essa paz para os nossos irmãos em humanidade. Obrigado por tudo, Jesus. Fica sempre conosco, que assim seja. Amigos, obrigado por tudo, pela paciência. Encerramos nosso estudo agora e que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado.